gostaria de estar trazendo ao seu coração uma parte da mensagem da palavra de Deus. Eu gostaria de estar falando um pouco com você desta mensagem que é maravilhosa, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas ao fim perder a sua alma? Do que adianta tudo nesta vida, mas diante de todas as coisas você não tem Deus no seu coração? Você não tem a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, que é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos tão firmados em algumas coisas e esquecemos das principais, né? Então, eu gostaria de estar alegrando com você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que está aí do outro lado, né, nos acompanhando, que Deus possa continuar te abençoando, né? Eu quero mandar aí um abração aqui pro meu amigo, né, o Bruno, meu amigo, companheiro de trabalho que está nos assistindo também. Eu quero mandar também um abraço para o meu amigo Dinei, para o meu amigo, né, Maurício, que está aí também. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos, né? Mas eu gostaria de estar trazendo ao seu coração uma palavra de Deus, uma palavra que possa tocar no seu coração, uma palavra que possa estar dentro de você nesta tarde, né, de hoje. Então, que Deus possa poderosamente te abençoar, né? Também mando um alô aqui para o nosso irmão César, né, lá de Londrina, que está aí também me acompanhando aqui agora. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, né? Eu gostaria de estar lendo um texto para entrarmos aqui no nosso assunto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. A Bíblia diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E lá em Mateus capítulo também de número 28, o verso 19, a Bíblia fala que Jesus ali, depois de estar da sua ressurreição, ele tem um encontro com os discípulos e ali ele dá uma ordem, né, àquele povo. Também eu quero mandar um alô aqui também, que quem está mandando a mensagem aqui também, irmã Poliana, minha esposa. Deus abençoe aí, que está aí ligadinho conosco, que Deus possa continuar te abençoando. E daí Jesus entra e ele dá uma ordenança ali na carta de Mateus, e ele dá uma ordenança. Mas a minha pergunta que eu quero trazer, eu quero colocar uma pergunta aqui para você, meu amigo, que está me acompanhando, você que está assistindo este programa. Eu quero te trazer uma pergunta aqui nesta tarde, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui neste momento: em que batismo vós sois batizados? Você é batizado em que batismo? Biblicamente falando, dentro da palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí agora, abra ela comigo e vamos examinar as Escrituras um pouco. Vamos ler um pouco a palavra de Deus e vamos entender um pouco daquilo que Jesus Cristo ele traz para nós. De primeira mão, eu quero que você leia aí onde que foi lido, no livro de Atos 2 e 38. Então, nós entendemos que há uma controvérsia no texto de Mateus. Se nós analisarmos, lá estava Mateus, estava Pedro, estava Judas,
todos os apóstolos estavam ali com Jesus Cristo na Galileia. Após a ressurreição, estavam todos ali reunidos. Quando ouviram a palavra de Jesus após a ressurreição. E daí nós vamos entender que há um desentendimento, né? Na carta descrita ali em Mateus 28 e 19. Deus abençoe também a irmã Luana Lopes, que está ligadinho conosco. No nome de Jesus, que a paz do nosso Deus esteja no seu coração. Também nós vamos analisar que o texto descrito ali em Mateus 28 e 19, se nós pegarmos o original do grego, nós vamos ver que no original, descrito o texto de Mateus, nós vamos entender que ali não estava, no original não existe a escritura Pai, Filho e Espírito Santo. No original, a escritura descreve: ide, fazei tal mitinha em meu nome, ou seja, fazei o batismo no nome de Jesus Cristo. Por que quando o Jesus Cristo manda os discípulos voltarem, irem em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder, eles vão ali, fica ali. Em Atos 2, eles recebem esta presença do Espírito Santo que envolve a vida deles. Eles recebem essa presença, eles é cheio do Espírito Santo. E você pode ler que Atos 2 e 38, após a descida do Espírito Santo, eles então tomam ali Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, ele descreve a carta de Atos e ele fala ali para todos os que estavam ouvindo as suas palavras. E ele fala em Atos 2:38, ide, batizai no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas na primeira convenção que foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Foram grandes números de pessoas invocando o nome do Senhor no batismo. Então eu quero que fique bem claro para você, meu amigo, que ouvinte da palavra de Deus, você que está ligado conosco, eu quero que fique bem claro que não existe dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Aí muitos vai perguntar e muitos vão indagar aí para você, ou até mesmo você vai dizer assim: mas quando há uma invocação do Pai, Filho e Espírito Santo, automaticamente eu estou invocando o nome, porque o nome do Pai é Jesus, do Filho é Jesus, do Espírito é Jesus. Então se eu invoco os títulos Pai, Filho e Espírito, automaticamente eu estou invocando o nome. Infelizmente não, porque se eu invoco o Pai, eu não invoco o nome, né? Quando o título é levado a alguém, é um título, mas não um nome. Quando você sai pelas ruas, né? Você que é pai, sai pelas ruas e às vezes vai lá falar sobre a questão do pai, vai falar sobre a questão do filho, né? E você é o pai, você está com o seu filho andando pelas ruas e porventura o seu filho grita pai, né? Há de ser que se houver 10 pais, 5 pais ali na redondeza, há de ser que todos os pais vão voltar para aquele que gritou o nome do pai, o título pai, porque todos são pais. Mas quando há o dito, o pai, e na sequência o nome do pai, daí há uma identificação. É preciso da identificação, né? É preciso da identificação de Deus. Se não houver a identificação, né? Então não tem como. Então, se não houver a identificação do nome do Pai no batismo, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, como pode haver ali? Porque este nome é que vai nos dar o direito. O batismo simboliza o nascimento, aquilo que Jesus falou para Nicodemos: é necessário vós nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo, disse: como posso eu entrar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Mas Jesus dá a explicação: não é nascimento de carne, mas de espírito. Quando você recebe o nascimento, daí você vai ao cartório,
Você recebe o nome do seu pai no cartório. Para quê? Para ter herdade das coisas que ele é direito. Então, se eu vou ao batismo, que é o novo nascimento, se eu não tomo o nome do pai, como eu posso ter a herdade das coisas do meu pai? Tem que haver a invocação do nome. E o nome descrito para o batismo, ele é o nome de Jesus. E se nós folhearmos a palavra de Deus, nós vamos analisarmos que dentro de todos os textos bíblicos não existe um texto sequer descrito na Bíblia em batismo feito, realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os batismos foram feitos no nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que quando Filipe, ele pregava ali, né? Então, nós vamos entender que a próxima ali ao batismo no nome de Jesus ocorreu ali, e o povo não era judeu. Mas a missão de pregar o evangelho havia acabado de entrar, né, ao segundo estágio prescrito por Jesus em Atos 1 e 8. Então, ou seja, esta mensagem ela tinha que ser pregada em toda a Judéia, Samaria, em todo o povo, até os confins da terra. E daí esta palavra chegou até nós. Esta palavra estendeu até nós outros que estamos aqui, você que está ouvindo, você que está ligado. Então esta palavra estendeu a toda a nação, a todo o povo. E ali quando diz em Atos 8 e 16, a palavra de Deus diz assim que, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Também nós temos uma outra referência de batismo no nome do Senhor, Atos capítulo 10, versículo 48. Atos capítulo 10 e o versículo de número 48, também nós temos um outro descrito do batismo no nome de Jesus Cristo. E daí eu gostaria de ler com você este texto maravilhoso da palavra de Deus. E aí diz assim, olha, e então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Nós lemos Atos capítulo 8, versículo 16. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, e eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eu quero estar lendo com você esses textos para mostrar para você a importância do batismo no nome de Jesus Cristo, né? Então, a Bíblia disse que no livro de Gálatas, capítulo de número 3, e no versículo 27, a Bíblia fala assim para nós, para você entender o texto da palavra de Deus. Aí ele diz assim no versículo 27, porque vocês foram batizados para que ficassem unidos com Cristo, e assim se revestiste com a qualidade do próprio Cristo. Há uma grande colocação deste texto que é muito glorioso. A descrever no batismo no nome de Jesus. Paulo ele não estava lá no dia que Jesus falou aquelas palavras na Galileia. No dia que os discípulos receberam a ordenança ou a revelação da palavra em Atos capítulo 2. Paulo não estava lá, mas Paulo ele descreve aqui na carta de Romanos, no capítulo de número 6 e no versículo de número 3 ao 6, que fala assim para nós: mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum, que Deus continua a ser verdadeiro.
Mesmo com todas as pessoas sejam mentirosas, como diz as Escrituras sagradas a respeito dele. Mas aí no versículo de número 6, é claro que não, se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? O que Paulo está falando, que ainda que nós sejamos infiéis à palavra de Deus, Deus é um ser que permanece em fidelidade com a sua palavra. Deus, ele permanece em fidelidade com a sua palavra. A Bíblia disse, no livro de Colossenses, capítulo 2, no capítulo 3 e o versículo 17, que tudo que nós formos fazer por obra ou por ação, façamos no nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo, ele é uma obra, e é uma ação. Então tudo deve ser feito no nome de Jesus. Também em Colossenses capítulo 2, o versículo 12, Paulo ele diz assim para nós: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, e mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Fomos batizados em Cristo. O batismo, ele é em Cristo. Não há uma outra fórmula. Não há um outro meio. Não há um outro caminho. Não há uma outra saída. Não tem como. Não pode haver. Cristo é o caminho, que vai nos conduzir a Deus, Então, Deus é maravilhoso neste sentido. Então o batismo, ele é feito nestas formas, neste sentido, e nós entendemos, isto. Então, nós sabemos que não há uma outra, um outro meio, Porque como não ser batizado? Aí a Bíblia diz no livro de Lucas, também no capítulo de número 24, versículo 47, ao versículo de número 40, o versículo 46 e o versículo de número 47, que eu quero ler aqui para você hoje. Um texto maravilhoso da palavra de Deus também, que fala aqui, que eu creio que vai clarear um pouco também a sua mente. O capítulo 24 e o versículo de número 46 e o 47. E disse: o que está escrito é: tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento, em nome dele, em nome de Jesus, tivesse que ter a mensagem do arrependimento, e o batismo ele é para o arrependimento, A mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando lá em Jerusalém, Então, esta é a mensagem. A revelação da palavra de Deus, a mensagem a todos os profetas, a todo o povo, a nação. Agora, por que temos, ou tem que
haver uma ignorância de não aceitar esta palavra, simplesmente voltando para Mateus 28, 19, achando que ali, porque foi Jesus quem disse, né? Agora, Jesus disse diretamente para Pedro, João, Judas, todos os demais que estavam ali. Agora eu quero fazer apenas uma colocação aqui para você hoje. Olha, Pedro, será que Pedro ele foi incoerente? Será que Pedro ele não tinha o espírito de discernimento da palavra, a ponto de ouvir alguns dias anterior, ele ouviu a palavra de Jesus, e agora Pedro vem aqui, lá em Jerusalém, e ele descreve em Jerusalém o entendimento daquilo que Jesus tinha dito. Será que Pedro ele foi incoerente de não poder ter tido a revelação, sabendo nós que em Atos 2 de primeiro ali ele recebe primeiro a presença do Espírito Santo, primeiro ele recebe a graça e a virtude de Deus, para depois ele descrever o batismo. E outra coisa, você, quando ouve alguém errar, você corrige, não é verdade? Se alguém erra na sua frente, você cutuca a pessoa e diz, não é assim, está errado, é assim. E se porventura a pessoa está errada, a pessoa vai ter a sensibilidade de olhar para você e dizer, não, beleza, eu errei de verdade, está errado, eu vou consertar, não é bem assim. Agora, você acha que se Pedro tivesse errado, não poderia Mateus, não poderia João, não poderia Judas, não poderia Tiago, não poderia os outros discípulos ter, às vezes, voltado para Pedro e diz, não Pedro, não é, o batismo não pode ser assim, o batismo tem que ser do jeito que Jesus falou, não é assim. Mas não, eles também concordaram, porque eles também entenderam que o batismo é no nome de Jesus Cristo e não há outro batismo. Aí você me pergunta, mas e a respeito do batismo de Jesus? Ali houve um batismo de arrependimento. Jesus fez só um ato simbólico, né? Só para cumprir a justiça de Deus. E João Batista fez vários batismos naquele dia. Nós vamos ver que João Batista batizou muita gente. No livro de Atos, eu gostaria que você até abrisse a sua Bíblia. Porque este texto eu gosto de deixar ele sempre um dos últimos aí da minha mensagem. Em Atos capítulo 19. Eu quero ler com você. A Bíblia fala assim, Atos capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 2, para você entender. E perguntou, Paulo, isso era Paulo conversando ali com o povo. E perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João. E eles responderam. Daí Paulo respondeu, João batizavam aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ou seja, eu quero que você entenda que quando João fazia o seu batismo lá no Jordão, João não tinha ainda o conhecimento do nome. Paulo falou, e João, se você ler lá, você vai ver que João dizia, arrependei-vos e cada um seja batizado, e eles vinham ali, eram arrependidos e batizavam, né?
E João descrevia um cordeiro. E João dizia, um que há de vir, e eu nem sou digno de se desatar a sandália dos seus pés. João não tinha o discernimento de quem era este. Ele só sabia que era o cordeiro. Ele só sabia que era aquele que perdoaria pecados, que batizaria com fogo. Mas João não sabia o nome, não havia havido uma revelação do nome. E Paulo, ele descreve da mesma maneira. João batizava no batismo de arrependimento, um batismo que não havia a revelação do nome. E João dizia, batizava no arrependimento. E daí Paulo, ele continua, depois de ouvirem, Paulo, ele continua ali, no verso 4, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naqueles que haviam de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvir isto, aqueles homens foram batizados, o versículo 5, no nome do Senhor Jesus. Você entendeu que aí houve um rebatismo? Porque muitas pessoas dizem, mas eu não posso batizar de novo, eu já sou batizado. Você entendeu que aqui está acontecendo um rebatismo? Porque não houve a invocação do nome. Após a revelação do nome, foi preciso que eles fossem batizados no nome. Porque o nome aqui já está sendo revelado. O nome aqui foi revelado. E já lá no batismo de João. Porque João foi o profeta que antecedeu a vinda dele. Então foi necessário que houve ali a invocação do nome no versículo 5. E todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Está falado, está pronto. Eu não estou trazendo para você algo criado dentro de um grupo de pessoas. Eu não estou te falando algo que foi criado por alguém. Eu estou lendo para você a Bíblia. Eu estou lendo para você aqui a palavra de Deus. Agora, quer ignorar contra a palavra de Deus? Que ignore. Quer ignorar as Escrituras? Que ignore. Que temos nós com isso? Olha, a palavra, ela está aqui, falada, ditada, escutada, onde você está me ouvindo. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Agora, ouve a palavra de Deus. Ouve a mensagem de Deus. Não ignore aquilo que você está ouvindo. Todos os textos que eu li, temos ainda mais textos que eu poderia estar lendo. Mas se você tem a curiosidade de aprender, você pode estar examinando as Escrituras. Leia as Escrituras, examine as Escrituras, leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, se atenha à palavra, é a mensagem da palavra de Deus, não há como fugir dela. Todos, a palavra de Deus está aqui, nós não queremos fugir dela, não queremos criar simplesmente um atalho para facilitar a vida de ninguém. E não é difícil de entender. Ela é clara. A palavra de Deus é muito clara. Então, ouve a palavra de Deus. Não endureça o seu coração. Ouve a mensagem da palavra. Seja uma pessoa que examina a palavra de Deus, porque nelas cuideis da vida eterna, e são elas que testificam do nosso Senhor Jesus. Então, fique esta palavra, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Então, esta é a meditação que eu quero trazer para você. E que Deus possa
sempre está te abençoando, né? Te dando a vitória e a graça. E desde já, eu quero lançar o meu convite novamente para você estar conosco nos nossos cultos de estudo bíblico. Nós temos todas as quinta-feiras cultos de estudo da palavra de Deus, onde você pode tirar sua dúvida lá conosco também, né? Onde você pode também estar indo ali, tirando a sua dúvida, acompanhando ali um pouco também de outros assuntos, de outras mensagens maravilhosas que temos aprendido ali. Então nos acompanhe ali, né? Então, que Deus possa te abençoar. Então hoje também nós temos o nosso culto, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Então, participe do nosso culto e Deus estará te abençoando. Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando você, abençoando a sua família, e que a bênção de Deus esteja sempre na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.